As cruzadas medievais foram eventos marcantes na história da Idade Média, mas tudo tem um começo. E esse começo foram as expansões árabes medievais, que incomodaram muito a Europa medieval cristã. E toda essa treta começa no vídeo de hoje com o Califado Omíada. Fala galera, eu sou o Bruno de Palma e bora continuar a playlist das cruzadas, porque eu tô fazendo uma série de vídeos desde o começo dessa treta toda, para te mostrar não só como foram as cruzadas medievais, mas também quais foram as origens desse conflito. E para isso, a gente tá falando de toda a história do islamismo e as expansões árabes. Tem o primeiro vídeo que fala como era a Arábia tribal pré-islâmica, depois a gente viu a história do profeta Maomé, como o islamismo surgiu, e hoje é dia de falarmos do primeiro califado, ou o primeiro império árabe, que realmente começou as expansões árabes e chegou até a Espanha, cutucando ali a Europa medieval, cutucando a bundinha da Europa medieval. Bora falar sobre tudo isso, mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer, se inscreve se ainda não é inscrito e bora falar da Tenda Medieval, uma loja incrível que você pode achar de tudo da Idade Média. Os caras têm faca, os caras têm escudo, os caras têm machado, tem caneca, tem hidromel, tem decoração e, é claro, tem espada. Um monte de espada, adaga, faca, tudo o que você quiser da era medieval, de filme, de jogo, tem Game of Thrones, tem Senhor dos Anéis, tem de anime, tem um monte de coisa, então já sabe, primeiro link aqui embaixo, clica lá, confere a loja, dá um apoio pro Caverna e ainda usa o nosso cupom do Caverna para ganhar 10% de desconto. Bora aí, enche sua parede de espada. A dinastia Omíada foi estabelecida em 661 d.C. por Muáwia. Esse foi a primeira dinastia a tomar o poder, depois da morte do profeta Maomé, e se intitular aí o reino de Califado. O Califado já começou antes, a gente já vai entender isso, mas o Califado é quase como um sinônimo de reinado, de um reino. Mas no caso do Califado árabe, a posição de califa nem sempre era hereditária, até dava problema se você nomeasse seu filho, vamos ver isso também. E lá no vídeo da Arábia pré-islâmica a gente viu que as tribos eram bem desunidas. Isso começou a mudar com o profeta Maomé. Então na época da nossa jornada aqui que a gente está falando, uma união árabe ainda era algo bem recente. Então quando a gente vai falar de califado, a gente está falando de uma unidade política islâmica e controlada por um líder único, o califa, mas isso ainda estava fresco na memória da galera ali e o pessoal não gostava muito disso várias vezes. Então, após a morte do profeta islâmico Maomé, em 632, o seu braço direito, o Abacar, assumiu o controle do território que ele havia conquistado. Lá no vídeo a gente fala sobre todo o território, formando a base do que foram todos os califados islâmicos. E aí, antes do Império Omíada, antes do Califado Omíada, seguia um período de 3 décadas de mais conquistas, com os 4 califas Rashidun, onde eles anexaram partes da Síria, Egito, partes da África do Norte e algumas ilhas gregas e o Império Sassânida. Mas, como em todo bom império, depois da morte do grande líder Maomé, as coisas não estavam indo muito bem, existia muita corrupção, má gestão e o pessoal começou a ficar bravo. Tudo ruiu com o quarto desses califas, chamado Ali, que foi acusado de matar o antecessor para subir ao poder, o que causou uma guerra civil. No fim, um grupo extremista chamado Carigitas assassinou o califa Ali e quase matou também o personagem da nossa história, o Muáwia, que na época era governador da Síria. O Muáwia era da linhagem dos Sufianidas, descrito como um político astuto, além de um forte diplomata que preferia subornar a galera do que passar a espada. Então, ele reformou toda a administração do califado, daquele jeitinho dele, que fez a estabilidade voltar aí de uma certa forma. E durante seu reinado, de 20 anos, ele conquistou o que hoje é o Paquistão, o Afeganistão, parte dos territórios bizantinos que ficavam mais ao sul ali. Contra os bizantinos, ele lançou várias campanhas militares, chegando até Constantinopla, mas o império ali estava com tantas revoltas internas que ele não conseguiu conter os cristãos nas novas conquistas e no final ele teve que devolver tudo e fazer uma paz com os bizantinos. Mas como desgraça pouco é bobagem, esse califado que estava por um fio iria piorar, porque antes de morrer, o Muáwia nomeou seu filho, o Yazid, como seu sucessor. E como a gente viu, os árabes não estavam acostumados a um governo dinástico. O califa era um cargo meio eleito, não um cargo hereditário. Alguns líderes de famílias nobres se juntaram e marcharam contra o Yazid, mas no fim foram massacrados, e isso desencadeou uma nova guerra civil no califado, conhecida como a Segunda Fitna. Teve antes lá a Primeira Fitna, agora a Segunda Fitna. Eu me pergunto, como é que eles conseguiram manter o reino de pé e ainda chegar na
Espanha se só dava treta dentro do califado. Bom, o Yazid não ficou satisfeito e ainda reuniu um exército para atacar Medina, lembra lá no vídeo? Porque agora a sede do califado era Damasco, e lá em Medina estava uma galera revoltada com ele, e de novo ele massacrou todo mundo na Batalha de Al-Hara, que aconteceu em 683. Ainda a cidade foi saqueada e o povo foi massacrado, violentado, aquelas merda toda. Ainda não satisfeito, ele foi para Meca, né? Lembra de Meca? E queimou tudo, até o local mais sagrado para os islâmicos, a Kaaba. Isso deixou uma marca profunda no coração dos muçulmanos. O Yazid é lembrado até hoje como o pior líder de todos, a galera odeia ele. Ainda o seu filho, o Muawiyah II, chegou a ser califa, mas morreu pouco tempo depois, pondo um fim aos Sufianidas, que é essa linhagem do Muawiyah. Quase também pôs um fim ao califado omíada. Nisso, um cara chamado Marwani, que era primo do Muawiyah, se tornou o novo chefão. Ele foi o quarto califa omíada. E agora a gente vai entender por que chama omíada. Tanto o Marwani, o cara que entrou agora, quanto o Muawiyah, o cara que criou, eram netos de um cara chamado Umayya. Assim, o califado ficou conhecido como o califado do Umayya, o califado omíada, em homenagem lá ao Umayya. Depois, em 685, seu filho Abd al-Malek assumiu e conseguiu conter as revoltas, começando a linhagem dos Marwanidas, e firmou as conquistas do Egito e da Síria. Com toda essa treta, é legal a gente saber que os muçulmanos xiitas não consideraram nenhum dos califas omíadas como legítimos. Lembra antes dos omíadas, que tiveram 4 califas? Os xiitas só consideram o último, o Ali, como um califa digno ali, né, reconhecido, e nenhum dos omíadas, durante todo o califado omíada, os xiitas, os historiadores muçulmanos xiitas, não consideram legítimos. É como, tá lá, mas não deveriam estar lá, algo assim. Marwani é lembrado por trazer ordem e unidade para o império. Ele ainda fez todo mundo falar árabe e criou a moeda oficial do califado, então ele unificou a língua e unificou a moeda. Isso ajudou muito o Islã a se espalhar, levando o comércio a mais lugares e consolidando todas as suas conquistas. Mas a grande expansão veio mesmo com o filho do Abedal, o 6º califa, chamado Ualid I. Ele conquistou o que hoje é o Paquistão e a Transoxiana, que fica na Ásia Central. Depois ele conquistou mais partes do Egito, atacando o Império Bizantino, indo até onde hoje é a Grécia e dominando o norte da África. Ali na África, ele se aliou com algumas tribos bereberes, comandadas por Tariq, e em 711 os exércitos islâmicos cruzaram o Estreito de Gibraltar, ali entre Marrocos e Espanha, invadindo a Península Ibérica. Eles derrotaram um exército numericamente superior, liderados por Rodrigo, o último rei dos godos. Quer saber quem são os godos? Vê esse meu vídeo aqui sobre os povos germânicos e as expansões germânicas que deram início à Idade Média. Lá na Batalha de Guadalete, com essa derrota, os godos se renderam ao exército muçulmano, composto basicamente pelos bereberes, ali do norte da África. Por isso que eles são chamados agora de mouros, ou ainda os sarracenos, porque não eram os árabes, mas era essa galera bereber que morava no norte da África, que tinha se convertido ao islamismo, mouros e sarracenos. Até 714, os muçulmanos conquistaram quase toda a península, que agora chamaram de Al-Andalus, ou a Andaluzia, que em árabe significa a terra dos vândalos, também é uma tribo de germânicos. Eles estavam prontos para entrar no território franco, indo conquistar a Europa Central. Então, por pouco, os árabes não conquistaram toda a Europa e a Idade Média já ia pro saco antes mesmo de começar, bem no comecinho ali. Mas por algum motivo desconhecido, eles pararam e voltaram para Damasco. Durante o reinado da Andaluzia, que a gente vai falar no próximo vídeo, lá no vídeo da Andaluzia, houve várias tentativas de expandir os domínios islâmicos para a Europa medieval, só que o grande herói dessa história que freou tudo isso, com certeza, foi Carlos Martel e o seu neto Carlos Magno. Vídeo do Carlos Magno aqui. O Walid morreu e foi sucedido pelo seu irmão, um cara bem bonzinho chamado Solimão, e não é o Rio lá, a dupla sertaneja, sei lá, Solimões, não, Solimão. O cara era tão do bem que quando entrou mandou matar muitos generais e governadores. Isso porque o Walid queria dar o trono pro seu filho, e o Solimão, que era o seu irmão, não queria isso. Ele tinha prometido para o Solimão o trono. Quando o Walid morreu, o Solimão tomou o trono e tirou todo mundo da jogada que poderia ser contra ele. Tirou como?
a espada. Seguindo a sua ira e a confiança porque eles conquistaram a Andaluzia, o Solimão juntou um grande exército e partiu para o Império Bizantino em 717. Ele queria conquistar Constantinopla a qualquer custo, só que a campanha foi um fracasso. Ele teve uma derrota humilhante e o Califado Omíada sofreu um dano tão grande, tão irreversível à sua imagem, que agora os abutres começaram ali a ficar em volta e agir, falando assim: ah, esses Omíadas aí são uns fracos, são uns merdas. Vamos começar a conversar com a galera aqui para ver se a gente pode tomar o poder. Daqui a pouco a gente chega nessa galera. Então o Solimão nomeou o seu primo, o Omar, como seu sucessor. Ele parou as expansões e queria solidificar o império. Fala: mano, vamos parar de expandir, que a gente só tá se ferrando. Vamos solidificar aqui o império e depois a gente continua. Ele até tentou ganhar mais apoio, mas ficou apenas 3 anos morrendo envenenado pela própria família, porque ele não era um cara muito ortodoxo ali na fé islâmica. O seu sucessor, o Yazid II, que era o seu primo, não foi muito melhor, porque ao invés de governar, ele passava todo o seu tempo no seu harém pessoal ali, brincando com as meninas. Então, deixou o governo pra lá. E é óbvio que um cara desse durou muito pouco, apenas 4 anos, mas nesse período ele ferrou ainda mais o califado. Daí veio o Hisham, o seu irmão, que herdou o império na merda, mas ele era um cara mais casca grossa e conseguiu reerguer o império, segurando um pouco as paredes ali que estavam caindo para não desmoronar o império de vez. Mas a desgraça estava tão grande que os bereberes, lembra lá do norte da África, que ajudou a conquistar a Espanha, estavam se revoltando. Então ele teve que pôr a galera para conter essas revoltas no norte da África. E pior, a Andaluzia também começou a se revoltar, entrando ali numa anarquia. Mas pelo menos ele conseguiu conter as revoltas na Andaluzia. Foi nessa época que o Hisham tentou novamente avançar pela Europa medieval, mas foi freado pelo grande Carlos Martel, que a gente falou, o avô do Carlos Magno, na famosa Batalha de Poitiers de 732. Fica ligado aqui no canal, já se inscreve, porque em breve vai sair o vídeo dessa batalha. A coisa já estava ruim, aí o único cara que estava segurando as pontas morreu, e assim começa a Terceira Guerra Civil, chamada de Terceira Fitna. Nisso, os muçulmanos já estavam muito putos, principalmente a vertente dos xiitas, que nunca foram com a cara dos governantes omíadas. Além disso, os não árabes também estavam putos, e eles eram chamados de maualis. A linhagem do governante continuou, mas ninguém conseguia parar no poder. Isso deu a chance dos inimigos dos omíadas agirem. Os abássidas eram uma facção árabe que alegava ser descendente do tio do profeta Maomé, chamado de Abbas. Lá no vídeo a gente fala. Eles começaram a ganhar o apoio de todo mundo que estava bravo com os omíadas, mas o califado estava sem forças para contra-atacar. O exército omíada estava exausto depois de anos de guerra tentando conter as revoltas. A economia estava em declínio, eles não conseguiam recrutar mais ninguém. E os governadores, como a gente viu, eram extremamente ruins e não perceberam a gravidade dos abutres abássidas ali, cercando todo mundo até ser tarde demais. Em 749, quase todo mundo já estava do lado dos abássidas e os omíadas foram derrotados na Batalha do Rio Zab em 750, encerrando o califado omíada. Os abássidas não tiveram piedade nenhuma com eles. Todos os homens das famílias nobres, todos os homens ali da linhagem dos omíadas foram mortos e alguns poucos sobreviveram e fugiram para se esconder. As sepulturas dos omíadas em Damasco foram escavadas, seus restos foram exumados, despedaçados e queimados, exceto o Omar II, cuja sepultura aí foi poupada porque ele tinha uma reputação melhor. Em seguida, os abássidas convidaram todos os membros sobreviventes para um jantar, mulher, todo mundo, sob o pretexto de uma reconciliação. Ah, vem aqui, a gente vai se reconciliar. Mas se você já assistiu Game of Thrones, você tá ligado que um jantar com antigos inimigos falando que a gente vai se reconciliar, o que vai acontecer? E você está certo, porque o novo califa abássida, que a gente vai falar no próximo vídeo, entrou na sala junto com uma galera com um porrete na mão e desceu o cacete em todos os omíadas, todos, família toda, todo mundo. Então já se inscreve aqui no Caverna Medieval, que em breve vai sair o vídeo do Califado Abássida pra gente continuar essa história até chegar nas cruzadas, porque a gente vai ver como que essa galera já começou a ir espalhando o amor e a paz. E assiste a playlist completa das cruzadas para ir acompanhando. É só clicar aqui do lado para ver tudo em ordem cronológica. Curtiu? Já sabe, curte, comenta e compartilha para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!